fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Campinas já está no clima do Natal e 4 pontos do centro estão decorados com luzes que encantam quem visita a região. O Lago do Rosário, a Catedral, a Prefeitura e a Praça Carlos Gomes já estão prontos. Na Rua 13 de Maio, os trabalhos estão a todo vapor e devem ser concluídos nos próximos dias. A ação faz parte do Natal Caminho dos Sonhos, que este ano tem como tema o grande presente para Campinas. Outra atração muito esperada é a Parada de Natal, que acontece nesse sábado, 7 de dezembro, a partir das 18h30. A expectativa é que cerca de 1.500 integrantes levem o clima natalino para a Avenida Francisco Glicério. Para este evento, a Prefeitura também promete muitas novidades. A programação oficial do Natal Caminho dos Sonhos começou no dia 22 de novembro, com espetáculos nos bairros. E na última sexta-feira foi inaugurada a Vila do Papai Noel, onde o Bom Velhinho vai morar até 22 de dezembro. No local, os visitantes também podem aproveitar o Carrossel, uma atração totalmente gratuita. De Campinas, João Almeida. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10h34. Muito bom dia, uma ótima sexta-feira. Sextou no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Você que até agora ficou na companhia do Circuito Imobiliário. Gustavo Frison e Léo Gaspar Mota voltam na próxima sexta-feira. Amanhã tem representação às 10 da manhã. Programa aqui você também confere no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. E a partir de agora, em FM 85.7, pelo aplicativo Bandplay, pelo portal bandmulti.com.br e pelo canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando com o Manhã Bandeirantes até às 11h30 da manhã. Eu, Heitor Fredo, convido você a acompanhar as informações e participar desta edição do Manhã Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som, Danilo Capucci, que em breve estará de férias, merecidas férias. A partir de segunda-feira, quem comanda a Central Técnica, o Danilão, e a coordenação é do Gil Kleber. O canal do YouTube é um dos caminhos para você se comunicar com a gente, mandar a sua sugestão de tema, o seu comentário, a informação do que acontece pertinho de você. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você participar do nosso chat ao vivo, é só se inscrever no canal gratuitamente. É só ter a sua conta ali do Google, clicou, inscreveu e a partir dali você pode curtir, compartilhar e ativar a notificação para receber ao vivo em tempo real o alerta sempre que um novo programa começar aqui dos estúdios da RB. O outro canal de comunicação é o nosso WhatsApp 19 97102 1493 19 7102 1493. Agora são 10h36 de uma sexta-feira quente. Que chuva ontem, hein? Chuva forte ontem no final da tarde, começo da noite. Pelo menos uns 35, 40 minutos de chuva forte entre 6h30, 7h10, 7h15 da noite. Felizmente não há informações sobre problemas associados a esse temporal, mas sim o monitoramento de que a chuva pode se repetir nesta sexta-feira. A previsão do CEPAGRE da Unicamp
que neste momento já tem os termômetros marcando quase 30 graus, 29,8, é de que a temperatura suba um pouquinho mais. Máxima para hoje prevista para os 31 graus em Campinas e região metropolitana, com um dia muito parecido com a quinta-feira. Sol entre nuvens a maior parte do tempo, pancadas isoladas de chuva no final do dia por conta do calor e da umidade relativa do ar. Amanhã, Campinas terá um dia de sol entre poucas nuvens. Sábado, com uma pequena chance de camada de chuva ali na atmosfera que resulte numa pancada mais isolada no fim do dia. E para domingo, previsão também de que a chuva deu uma trégua. Então devemos ter um final de semana em que não estão descartadas chuvas, mas que elas não devem vir com tanta intensidade e pontualmente em alguns bairros especificamente. Tomara que a chuva dê uma trégua nesse final de semana, tomara que hoje a chuva já demore um pouco para chegar, porque hoje é um dia bacana para o comércio de Campinas, para quem gosta dos eventos de Natal. Final de semana tá recheado de programações na cidade, hein? Hoje, Distrito de Souzas tem o show encantado de Natal às 8 horas da noite na Praça Cássio Menezes Raposo do Amaral. Fica ali na rua Rei Salomão, número 231. É um espetáculo que já foi visto por cerca de 8.800 pessoas, personagens da Disney, super-heróis, princesas e o homem lá, né? O Papai Noel também presente, a grande atração de qualquer festa natalina. Evento que está previsto para a partir das 7h30 da noite. Ainda nesse mesmo horário, hoje, 7h30 da noite, tem Starlight, Concertos de Natal, espetáculo gratuito que vai ser realizado na Concha Acústica da Lagoa do Taquaral. Se chover, o evento terá que ser cancelado. Por isso, tomara que a chuva hoje dê uma trégua. Amanhã tem a grande parada de Natal no centro de Campinas, a partir das 6h30 da noite, com expectativa de cerca de 1.500 pessoas desfilando na Avenida Francisco Glicério, palco montado ali próximo ao Lago do Rosário. Nos anos anteriores ela ficava, a montagem do palco, virada ali do outro lado da rua, na Glicério. Acredito que eles vão repetir porque tem sido um sucesso a parada de Natal. Bem em frente ao Palácio da Justiça. Então ali monta-se o palco com as autoridades, com atrações. Do outro lado, o Lago do Rosário, tem a Vila do Papai Noel e o desfile que tem bailarinos, artistas circenses, apresentações culturais de outros países, carros alegóricos, pessoal das escolas de samba de Campinas também presente, estão acostumados a fazer grandes eventos, a montar grandes alegorias e agora com o tema natalino. A concentração vai ser feita em frente aos Correios. Os grupos vão seguir até o Lago do Rosário, ali exatamente na Vila do Papai Noel. Então, hoje é o dia da grande parada de Natal, que dê tudo certo, que seja um evento marcante também para quem for curtir o comércio aberto até mais tarde e as atrações gratuitas que são oferecidas em Campinas. E no domingo, o show encantado de Natal vai acontecer no Jardim Esmeraldina a partir das 18 horas na rua Amabílio Betim. Então são algumas das atrações marcadas para este final de semana na cidade de Campinas. Ainda falando sobre a nossa cidade, Campinas recebeu do governo do estado uma nova remessa com 600 vacinas Spikevax, a mais atualizada no combate à Covid-19. Foi um assunto que nós trouxemos durante a semana com um documento enviado pela Prefeitura de Campinas ao Ministério da Saúde e o trâmite é Brasília, Governo do Estado, Prefeituras. O Governo de São Paulo recebeu a remessa e a partir de segunda-feira esse imunizante estará disponível para o morador de Campinas. O Ministério da Saúde é o responsável por essa distribuição, como eu disse, e agora começa esse novo cronograma para a vacinação a partir do dia 9. As aplicações ocorrem em um centro de saúde por distrito da cidade. Na região noroeste, vacinação no Centro de Saúde Florense. Na região leste, Centro de Saúde Centro.
Centro de Saúde Aeroporto para atender a região sudoeste. Morador da região sul de Campinas pode ser vacinado no Centro de Saúde São José. Para quem mora na região norte, o Centro de Saúde Anchieta vai receber os imunizantes e as vacinas estão disponíveis para a região suleste, no Centro de Saúde Vila IP. O estoque de vacinas contra a Covid-19 estava zerado desde segunda-feira, dia 2 de dezembro. E as novas doses vão ser distribuídas entre a tarde de hoje e a tarde de sábado. E a partir de segunda, portanto, disponíveis para os grupos prioritários. São pessoas com 5 anos ou mais e com maior vulnerabilidade ou condição que aumenta o risco para as formas graves da doença, independente do número de doses prévias. A lista inclui pessoas de 60 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, por exemplo, os abrigos, as casas de acolhimento de idosos, pessoas imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, gestantes e puérperas, trabalhadores de saúde, funcionários do sistema de privação de liberdade, agentes penitenciários, por exemplo, e outros grupos que estão detalhados no portal campinas.sp.gov.br. Vacina, portanto, ela ainda é restrita a esses grupos prioritários. Mesmo que você já tenha tomado as 2 doses da vacina, já tenha sido imunizado com a dose de reforço, a Covid continua presente no mundo todo. E ainda não temos a cura para essa doença que levou tanta gente querida nos últimos anos. Então, tomara que esse problema não se repita e que você que vai em busca do imunizante possa ser atendido a partir de segunda-feira. Outra novidade em Campinas é que hoje estão reabertos os parques e bosques públicos da cidade. Desde 9 horas da manhã, os portões estão abertos nos 25 locais onde as pessoas utilizam para diversas atividades físicas, para passeio, para curtir com a criançada. O boletim do Sistema Integrado da Defesa Civil aponta que o acumulado de chuvas das últimas 72 horas foi de 76,7 milímetros. É alto e passou beirando aquele número de 80 milímetros que é o motivo para o fechamento cautelar dos parques. Agora, Campinas saiu do estado de atenção para chuvas e temporais. Os parques fechados desde terça-feira hoje voltam a receber público, mas com monitoramento sendo feito ao longo do final de semana. Se hoje chover muito forte, amanhã a prefeitura pode emitir um novo comunicado para o fechamento dos parques. Não há previsão para isso acontecer ainda. E nem previsão para chuvas volumosas. Mas, para você ficar atento sempre, o portal bandmulti.com.br vai acompanhar também no final de semana qualquer atualização sobre esse assunto. Para a gente fechar esse balanço das últimas horas do que Campinas vem trazendo de novidade para a população, o Diário Oficial de hoje, sexta-feira, trouxe o aviso de licitação do reservatório RS1, o piscinão da Praça da Ópera, que fica no centro de Campinas. O orçamento que está detalhado no Diário Oficial prevê 130 milhões de reais, obra que promete contribuir de maneira importante para conter as enchentes na Avenida Orozimbo Maia. O edital estará disponível a partir de segunda-feira. A previsão que a Prefeitura faz é que os envelopes com as empresas interessadas para essa obra sejam abertos no dia 22 de janeiro. É a segunda obra do plano de macrodrenagem para Campinas. A primeira já está em andamento na região do Jardim Paranapanema, ali próximo ao centro de treinamento do Guarani. Com a bacia de contribuição de 7,84 quilômetros quadrados, esse reservatório fica na região do Córrego Serafim, com a capacidade de armazenar 75 mil metros cúbicos. Vão ser 2 células circulares, cada uma com 45 metros de diâmetro e 22 metros de profundidade. O projeto também prevê uma galeria de desvio para trazer as águas pluviais da Rua Delfino Sintra. Praça da Ópera vai abrigar a estrutura
no cruzamento da Avenida Senador Saraiva com a João Penido Bunier. E passando ali também, no Piscinão, a Rua Jorge de Miranda, próximo ao Mercado Municipal, e a Avenida Orozimbo Maia, que é considerado um dos pontos de risco de alagamento em Campinas. Às 10h47, vamos girar a nossa reportagem trazendo eventos que aconteceram recentemente e estão ligados à ciência e tecnologia da nossa cidade. A reportagem com o Tiago Dantas vai explicar para a gente um acordo realizado pelo CPQD em Campinas com entidades internacionais. O CPQD é um dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento da América Latina. Está situado na cidade de Campinas. A sigla quer dizer Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações. E o Tiago Dantas vai contar pra gente um pouco mais sobre essa parceria. Um teste de redes abertas de telecomunicações e uma parceria internacional que passa pela cidade. A cerimônia marcou a última etapa de um acordo de cooperação que inclui a doação de equipamentos no valor de R$1.700.000 por parte do governo americano para o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, o CPQD. Considerada uma das maiores organizações de pesquisa da América Latina, o CPQD já havia sido reconhecido pelo governo norte-americano como um expoente na área de tecnologia e inovação. A verba deverá ser utilizada no desenvolvimento e implementação da tecnologia Open RAN, base para o futuro 6G. O secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Barros Técios, falou sobre o acordo de cooperação e da possibilidade de crescimento e geração de emprego e renda. Que ainda está em crescimento, mas que tem muitas iniciativas de testes de emprego real e com as futuras redes de 6G, a probabilidade de crescimento do Open RAN é muito grande e efetiva. Outro evento realizado em Campinas, na verdade em Indaiatuba, região metropolitana de Campinas, é o lançamento de um primeiro centro de pesquisa e desenvolvimento com foco na agricultura tropical. Isso aconteceu na fábrica da John Deere. A John Deere está em Indaiatuba, fica próximo ali à rodovia Santos Dumont, e o objetivo é atender de maneira mais ágil as demandas do agronegócio brasileiro. A Lucimere Ramalho conversou com o vice-presidente de vendas e marketing da John Deere, Antônio Carreri, e também com Guilherme Campos, presente nessa inauguração, o atual secretário do Ministério de Agricultura e Pecuária do Governo Federal. Um prédio inteirinho construído para o desenvolvimento de tecnologias que vão beneficiar a agricultura do Brasil. É aqui, na empresa John Deere, em Indaiatuba, que novas máquinas vão ser criadas. Equipamentos com foco no aumento da produtividade e na sustentabilidade da agricultura brasileira, que é diferente de outros países. Serão máquinas adaptadas ao nosso clima. Hoje, nossa empresa, que já é líder no segmento agro, na produção de grãos, agora vai trazer soluções cada vez mais customizadas para as oportunidades e desafios do agro brasileiro. Cada máquina que vai ser desenvolvida aqui no Centro de Pesquisa deve levar de 2 a 5 anos para estar pronta para o uso, com a tecnologia do início ao fim sendo desenvolvida aqui. Para dar o pontapé inicial no funcionamento do novo centro, foi realizado um evento na unidade, com a participação de representantes do governo estadual, federal e do município. É dar condição ao melhor produtor agrícola do mundo, que é o brasileiro, poder produzir cada vez mais, tirando o máximo proveito do nosso solo, do nosso clima e da nossa água. O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento é o primeiro no mundo voltado à agricultura tropical. São 11 mil metros quadrados de construção, que vão contar com 150 profissionais nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia. O importante é que o desenvolvimento vai ser feito por profissionais brasileiros, profissionais que estão aqui, as cabeças pensantes estarão aqui, e isso não dá para calcular o valor. O projeto, que teve investimento de 180 milhões de reais, vai elevar ainda mais o patamar do Brasil no setor do agronegócio. O que vai ser feito aqui vai transformar não só a realidade
do agro de São Paulo e do Brasil, mas também do mundo. 10 horas e 52 minutos, depois do intervalo, Manhã Bandeirantes destaca que agora é oficial, publicado no Diário Oficial do Estado. A partir de 2025, está proibido o uso do aparelho celular dentro da sala de aula, exceto em alguns casos bem específicos. A gente vai falar sobre essa nova lei. Aliás, já mande a sua opinião a respeito do assunto pelo 19 97102 1493. 97102 1493. Ainda hoje, nós vamos falar também sobre a prisão de uma mulher que se apresentava aqui no interior de São Paulo como protetora dos animais. Fazia resgates, doava rações para famílias que precisam. Pelo menos era assim que ela dizia na internet. Conseguia mobilizar grandes equipes de pessoas para fazer doações. Só que tudo isso era mentira. Operação Protetora Fake, desencadeada pela Polícia Civil, levou essa mulher à cadeia por estelionato. E logo depois do intervalo, em 2 minutos, uma entrevista para falar sobre um novo prêmio lançado pelo governo federal. A ideia? Incentivar ações de políticas no combate às drogas. E não é prêmio para prefeituras, não. É prêmio para quem tem uma ONG, para quem tem uma entidade social, para quem trabalha por conta própria na tentativa de livrar pessoas do vício. Em 2 minutos, a gente explica um pouco mais sobre essa nova premiação no Brasil. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos. Tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Cerca de 9 milhões e 100 mil jovens entre 15 e 29 anos abandonaram a escola sem concluir a educação básica em 2023. A informação é da pesquisa Síntese de Indicadores Sociais, uma análise das condições da vida da população brasileira feita pelo IBGE. De acordo com o levantamento, a necessidade de trabalhar foi o principal motivo apontado pelos homens para deixar o colégio. Já no caso das mulheres, gravidez e afazeres domésticos aparecem como as maiores razões. Em relação ao acesso à escola na etapa adequada para crianças de 6 a 14 anos de idade, o Brasil não retornou aos patamares anteriores à pandemia de Covid-19. Em 2019, esse índice era de 97,1%, mas em 2023 chegou a 94,6%. Para a especialista em políticas educacionais e ex-diretora global de educação do Bando Municipal, Cláudia Costin, o fato de os adolescentes entre 12 e 14 anos, principalmente, terem começado a trabalhar de forma informal durante a pandemia pode ter influenciado na evasão escolar dessa faixa etária. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 56 minutos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial, lançou o primeiro edital do Prêmio Maria Lúcia Pereira. A ideia é mapear, reconhecer e valorizar tecnologias sociais e ações efetivas que tenham potencial de mudar a vida de pessoas, com políticas públicas ou particulares, privadas, que possam contribuir com o desenvolvimento social de comunidades que lidam com os efeitos do tráfico de drogas, do mercado ilegal de entorpecentes. As inscrições
podem ser feitas até o dia 20 de janeiro de 2025. O prêmio faz uma referência a Maria Lúcia Pereira, fundadora do Movimento de População de Rua da Bahia, coordenadora do Movimento Nacional da População de Rua e uma importante agente das práticas de redução de danos. Ela é lembrada pelos esforços que foram determinantes para a criação de um movimento em todo o país, que tornou o estado da Bahia referência na reformulação e implementação das políticas públicas voltadas às pessoas em situação de rua e que fazem uso de drogas. Maria Lúcia que faleceu em 2018 e é lembrada por esse prêmio que é o destaque a partir de agora dentro do nosso Manhã Bandeirantes. Na linha conosco para falar sobre essa novidade e a expectativa para os projetos que vão aparecer, quem conversa com o nosso ouvinte é a Lívia Cáceres. Ela é defensora pública do Rio de Janeiro, coordenadora geral de projetos especiais sobre drogas e justiça racial da SENAD, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, que é parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Lívia Cáceres, que é, inclusive, uma das coordenadoras dessa premiação. Doutora Lívia, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Prazer falar com vocês, obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos pela atenção, doutora. Gostaria primeiro que a senhora explicasse quais são os tipos de projetos que são buscados, que são e podem ser premiados com essas iniciativas de políticas sobre drogas e de que maneira isso pode servir de exemplo também para que outros municípios, outras regiões do Brasil coloquem em prática esses projetos? Pois não, Heitor. A gente aqui na SENAD tem procurado trabalhar com muita atenção ao que está sendo produzido de inovador na política de drogas pela própria sociedade civil que está nos territórios, está nos municípios, está nas comunidades, lidando com os problemas reais das drogas e criando soluções criativas, soluções que atendem e podem melhorar as condições de vida das pessoas. Então, o prêmio vem exatamente nesse sentido de mapear e reconhecer e também fortalecer esse tipo de projeto, esse tipo de iniciativa. A gente deu todo um tom bem informal a esse prêmio. A gente não utiliza nenhum dos sistemas que são mais rígidos aqui de transferência de recursos do governo federal. Então, é um prêmio que tem um site próprio, ele é bem inovador e inédito nesse sentido. A ideia é que, junto com o Ministério da Igualdade Racial, nós aqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública, possamos fortalecer essas pessoas que estão na ponta, fazendo a diferença na vida das pessoas e criando tecnologias sociais que podem ser aproveitadas pelo governo federal para formular políticas públicas e aprimorar o que a gente já tem de serviços públicos para a nossa população. Doutora Lívia Cáceres, quem pode participar dessa iniciativa? Quem pode inscrever projetos? Ele é voltado para prefeituras, para secretarias, para a população em geral, para quem seja coordenador de uma ONG? Qual é o foco principal do prêmio Maria Lúcia Pereira? Ele é totalmente voltado para a sociedade civil, Heitor. Então, é um prêmio que quer olhar pessoas que estão reunidas em coletivos, são grupos que a gente vai reconhecer com ou sem CNPJ, né? A gente está procurando iniciativas coletivas. Então, nós vamos premiar pessoas jurídicas sem fins lucrativos ou grupos sem CNPJ que podem ser representados por uma pessoa física também. A ideia é chegar naqueles e naquelas que não conseguem acessar recursos públicos do governo federal porque são pouco institucionalizados, são coletivos menores, são coletivos de juventudes, né? Às vezes mães, familiares de pessoas que lidam com problemas associados às drogas. Então, os entes federativos, né, os municípios, os estados, podem acessar já nossos recursos por meio das vias mais tradicionais da política pública, né? Nosso fundo, ele financia políticas municipais e estaduais, mas tem todo um sistema bem complexo e bastante formal para isso. Então, nossa ideia com o prêmio é chegar no outro público, que é o público que tem menos acesso aos recursos do governo federal
e que têm mais dificuldades, às vezes, formais. Não tem um CNPJ registrado, né? A sua organização é menor, ela é de bairro, ela é composta por pessoas jovens ou pessoas em situação de vulnerabilidade, por exemplo, coletivos de pessoas que já viveram a situação de rua ou já vivenciaram cárcere, já tiveram hospitalizadas pela questão de drogas. Então, naqueles e naquelas que têm mais dificuldade de acessar recursos públicos para fortalecer o seu trabalho na ponta, né, atendendo diretamente os brasileiros e brasileiras. Nós estamos conversando no Manhã Bandeirantes com a doutora Lívia Cáceres, defensora pública do Rio de Janeiro, coordenadora geral de projetos especiais sobre drogas e justiça racial da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, que é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal. Doutora Lívia, o prêmio, estou vendo aqui o edital, ele inaugura essa seleção pública para a premiação de até 30 iniciativas inovadoras na política sobre drogas, com valor unitário bruto de R$50 mil. Quem estiver nos acompanhando neste momento, aqui no Manhã Bandeirantes, e quiser participar, tenha um trabalho assim e quiser divulgar e, quem sabe, concorrer ao prêmio, como é que pode se inscrever, doutora Lívia? A gente convida a todas as pessoas que nos escutam a acessar o site www.premiomarialucia.org.br. Lá tem todo um passo a passo, bem simplificado, tira dúvidas, está pronto ali, o nosso cronograma. Nesse site vocês vão ter acesso a todas as informações do edital. Ali tem as categorias que a gente contempla, né? Só para dar um exemplo, a gente pode premiar até comunicadores populares que estão discutindo a questão das drogas nos seus territórios, estão produzindo conhecimento, informação, educação, tem uma série de outras categorias. E a gente tem ali também os critérios de julgamento, né? Para pensar, o que é mais importante para nós é a originalidade, que essa proposta traga uma forma inovadora, uma abordagem alinhada com as diretrizes de redução de danos para lidar com os problemas das drogas. Então, eu convido a todos e todas que acessem o nosso site, lá vocês vão ver o cronograma, a forma de se inscrever, tudo vai ser feito por esse site, é um site bastante simples, construído para o grupo, o coletivo, a pessoa jurídica que quiser se inscrever, ter o acesso mais fácil possível, e tem lá também o nosso contato, caso seja necessário tirar alguma dúvida. Página, portanto, premiomarialucia.org.br. Doutora Lívia Cáceres, muito obrigado por conversar com o nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Foi um prazer ouvi-la. Sucesso para o prêmio e que grandes iniciativas saiam também dessa troca de experiências em todo o Brasil. Eu que agradeço. Bom dia para vocês também. Nós que agradecemos, doutora Lívia Cáceres, conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Às 11h05. Informações sobre saúde aqui, porque tem inauguração e tem lançamento hoje de uma campanha. E a gente vai falar sobre esses dois assuntos aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Primeiro, hoje, o Hospital da PUC Campinas reinaugura a UTI pediátrica e inaugura a UTI cardiológica pediátrica. A UTI cardiológica pediátrica é considerada um avanço no atendimento especializado multiprofissional para crianças cardiopatas e amplia a capacidade de atendimento, oferecendo uma assistência qualificada e humanizada. É assim que se apresenta o Hospital PUC Campinas com essa nova opção de atendimento para a população da cidade. A UTI cardiológica pediátrica, ela é pioneira na região, tem 10 leitos exclusivos para o pós-operatório e vai atender pacientes de 0 a 13 anos. 4 leitos pertencem ao SUS, 6 leitos são para convênios privados e atendimento particular. O investimento é da Sociedade Campineira de Educação e Instrução, que é quem mantém o Hospital da PUC Campinas. A ocasião de hoje é um evento que está acontecendo agora no Hospital da PUC para reabrir, portanto, a UTI pediátrica
e a inaugurar uma UTI específica para atender crianças e adolescentes que tenham passado por algum processo cirúrgico e precisem da UTI. Uma outra informação está ligada ao combate ao câncer de pele. Todo mês, uma nova campanha surge com uma diferente cor para trazer uma doença em pauta, para que as pessoas entendam quais são os sintomas, quais são os riscos e comece a fazer um diagnóstico do próprio corpo e cuide da própria saúde. Dezembro é o mês laranja e a campanha é para a prevenção de câncer de pele. Estamos chegando no verão, período de maior exposição ao sol, período em que é muito importante a gente ligar o sinal laranja também para o nosso corpo. E uma campanha une profissionais de saúde do Grupo Sonho com a Prefeitura de Campinas e hoje vai ter o lançamento com o Laço Laranja para alertar as pessoas sobre a doença. Vão ser realizadas dentro do mês ações em piscinas públicas, que é um projeto piloto com divulgação de métodos de prevenção de câncer de pele, exames de rastreio de pintas e suspeitas de câncer de pele, que utilizam a inteligência artificial já para serem realizados em janeiro de 2025. Então, nesse mês de dezembro, professores de Educação Física da Secretaria de Esportes de Campinas vão ser os primeiros contemplados com essa ação conjunta de prevenção ao câncer de pele. Cerca de 30 professores estagiários participam hoje à tarde, 2h30, de uma palestra seguida de um treinamento sobre como identificar pintas suspeitas nos alunos. Essa ação é realizada no Planetário da Lagoa do Taquaral e abre essa parceria e essa campanha. Dia 18, a campanha será aberta aos alunos e cercada de outras informações por meio de atividades lúdicas. E a partir de janeiro, portanto, esse atendimento com uso também da inteligência artificial. Ao longo do mês de dezembro, nós vamos falar sobre as ações que Campinas está preparando na prevenção ao câncer de pele, no tratamento para quem já foi diagnosticado com a doença e na informação sobre os sintomas, sobre os riscos, sobre a prevenção e a básica delas. Evitar exposição ao sol em horários principalmente de sol a pino. Se isso não for possível, o uso do protetor solar, que às vezes a gente esquece até na praia. Imagine no dia a dia. Precisou ir para a região central, fazer uma caminhada em algum parque público para você cuidar da sua saúde? Não esqueça do protetor solar também, porque é mais um cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo. Às 11h10, vamos trazer aqui o primeiro giro com a participação do nosso ouvinte que está conosco. Nos escreve, nos manda mensagens de áudio pelo 19 97102 1493. 19 97102 1493. Mensagem do Wagner Macondes, ele escreve o seguinte: bom dia, Heitor, bom dia, Wagner. Desejo que a parada de Natal amanhã seja um sucesso, mas estou tentando fazer a relação do Natal com a participação das escolas de samba, ele coloca entre aspas. Repare entre as aspas da cidade. Me perdoe, não consegui até agora. Enfim, espero que seja um sucesso. É um prazer ter a companhia do amigo em mais uma manhã. Prazer é todo nosso, Wagner. As escolas de samba têm uma estrutura. Quando você vê um carro alegórico, o carro alegórico ele é montado em cima de um chassi de caminhão. E a cada ano, você passa ali de um desfile para o outro, você passa por uma manutenção, vê se o motor está tudo em ordem, se tem algum problema estrutural. E os carros alegóricos de Campinas estão parados nos barracões. Para você montar um carro alegórico, você precisa de alguém que entenda do assunto. Ninguém entende mais de um carro alegórico no Brasil do que quem trabalha com escola de samba. Então não vai ter desfile de escola de samba na parada de Natal. As escolas adaptaram seus carros alegóricos para temas natalinos que serão apresentados juntamente com os artistas circenses, com músicos e
as canções temáticas do Natal. Carnaval, Wagner, é um dos ambientes mais inclusivos e democráticos, se não for o mais. Eu, particularmente, não conheço nenhum outro ambiente tão agregador, tão democrático quanto uma escola de samba. Trazer a escola de samba para o carnaval, para o Natal, é também trazer um pouco da alegria e da experiência de quem sabe fazer grandes eventos. E que já deveria ter voltado a fazer em Campinas. Porque prometeram, isso foi uma promessa da prefeitura, isso foi um combinado que no ano passado, no aniversário da cidade, Campinas teria um desfile de escola de samba, o que não aconteceu. E você tem ainda eventos acontecendo nas escolas que estão sobrevivendo por conta própria, pela luta da própria comunidade. Campinas é uma cidade que tem vida nas suas comunidades, vida cultural, vida artística. E as escolas de samba fazem parte disso. Elas só não são tratadas com o respeito que elas merecem. Elas só não são tratadas com o tamanho que elas têm para a história da cidade. Mas o Carnaval de Campinas, ele teve seu momento épico. O último grande momento foi durante a gestão do governo Hélio de Oliveira Santos, que a gente sabe como terminou. E há uma luta para a volta do Carnaval na cidade de Campinas. Então essa é a associação para explicar por que nas paradas, não sei se ainda tem, mas acredito que sim, nas últimas 2 paradas estavam ali também os carros alegóricos montados pelas escolas de samba, e são artistas que merecem fazer parte de qualquer evento cultural da cidade de Campinas. Valeu, Wagner, bom final de semana e tomara que seja mesmo um sucesso a parada de Natal. Mensagem de áudio também que nós compartilhamos com o nosso ouvinte aqui na Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no Giro da Participação de quem está conosco nesta sexta-feira. Bom dia, Thiago. Heitor. Falar sobre os PM, né? Falar que o mês passado foi os PM envolvido lá com aquele cara lá do PCC, né? Aí você vê, né? Quando eles estão sozinhos, o cara puxa uma arma, ataca o cara lá, mata o cara e os caras não fazem nada, né? Aí, quando eles estão na periferia com um monte de policial lá, tudo despreparado, né? E com a fala do governador também, né? Parece que tava dando direito pra esses caras fazerem o que eles queriam também, né? É uma coisa, o cara fala, o chefe da polícia fala, ele vai lá e faz, né? Aí joga a cara da ponte, aí um cara todo despreparado lá, que não tinha passado um teste psicológico, mata um cara lá que roubou dois sabão, dá 11 tiros no cara, né? Aí agride uma senhora na casa dela, uma senhora de 63 anos, bate na mulher, fica com a sangue da mulher. Isso não é agressão contra idoso, isso não é agressão contra a mulher, isso não é tentativa de feminicídio, eu não sei. Se fosse uma pessoa como tivesse feito aquilo ali, tava preso, né? Tava preso, né? Eles têm que saber lidar com esse tipo de coisa, não é porque, não, uma idosa tem que ser respeitada, uma mulher tem que ser respeitada, né? Não, o cara bateu dentro da casa do cara. Então, sei lá, será que eles fariam isso lá no Alphaville, né? Entrasse na casa do cara e batesse num cara que conhecesse o secretário de segurança, que já aconteceu, o cara humilhou os policiais lá, falou que não ganhava nada, que ele ganhava 300 mil por mês. Então é complicado, cara, é complicado. Aí passa um tempo, né? Acontece uma coisa atrás da outra. Lá na Baixada, o cara atirou nas crianças, um policial aposentado, né? Então é um atrás do outro, né? Vai chegando no final do ano, parece que os caras ficam mais loucos ainda, né? Aí agora não é mais policial que eu tô falando, agora é o marido que quer matar a mulher, né? Muita gente agora no final do ano com o negócio de facada, principalmente mulher, né? Então é complicado, muito complicado o Brasil, tem hora. E falar do gesto do Lula ontem com o Mujica, um gesto muito bonito, deu aquela medalha pro Mujica, e pra ver, né? Aquele político lá do Uruguai, ele mora na mesma casinha dele lá, simples pra caramba, né? E é uma pessoa do bem também, né? Então é isso. E quem sabe agora sai esse contrato aí do Mercosul com a Europa, né? Alexandro Centro, um abraço, Heitor, bom final de semana. Fica com Deus. Muito obrigado, Alexandro. A nossa mesa de som acho que deu uma acelerada no áudio ali do Alexandro. No começo acho que não deu para entender tudo que ele estava falando, mas para resumir, ele traz aquilo que a gente também vê como opinião, de que os descasos ou os abusos de autoridade dos policiais em cenas flagradas nos últimos dias tem que ter uma resposta urgente. Afinal de contas, a sociedade não pode ter medo da polícia que existe para proteger a sociedade. Então isso é um momento, né, meu caro Alexandro, que o governo do estado precisa dar uma resposta imediata à sociedade. Desculpe aí pela questão técnica, mas a gente conseguiu entender a mensagem do Alexandro. O Edmilson gostou, né, Edmilson? Edmilson acompanhando a gente aqui também. Você percebeu, ele percebeu também aqui. Acho que tá um pouco acelerado. Mas é porque a mesa deu uma acelerada ali na hora da mensagem, mas o importante é que a gente conseguiu trazer a opinião do Alexandro. Alexandro, desculpa pela acelerada, mas muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência.
A mensagem que chega também do Adriano Vermelho. Só queria deixar essa sexta com uma reflexão e um convite à humildade e reverência à Mãe Natureza. Se somos tão bons quanto achamos, os verdadeiros protegidos desse planeta e os únicos animais racionais e com polegares opositores que constroem arranha-céus e até desviam rios, e até visitamos a Lua, porque em tempos de chuva forte nem frequentar nossos parques nós podemos. Fica a lição, somos relevantes, temos importância, mas se me perguntar se realmente fazemos a diferença, eu responderia que sim, mas não saberia dizer se para o bem ou para o mal. Bom dia e ótimo descanso a todos, é o desejo do Adriano Vermelho. A gente precisa confiar no ser humano, né, Adriano? Mas às vezes é difícil até mesmo quando parece que a pessoa é daquelas que tem um coração puro. Presta atenção nessa história. Interior de São Paulo, cidade de Itapetininga. Uma mulher se apresentava nas redes sociais como uma cuidadora de animais. Alguém que promovia resgates, filmava, mostrava o descaso com os pets, os bichinhos de estimação. E para não deixar esse trabalho morrer, essa cuidadora, essa defensora dos animais, tinha uma chave Pix que bombava. Muita gente se solidarizava com as imagens, comprava essa história dessa mulher. Até a polícia descobrir que era tudo lorota, tudo fake. E aí, enquadrar a mulher no crime de estelionato. O repórter Tiago Ferraz está conosco ao lado da delegada que comanda essa investigação e conta pra gente como é que a polícia chegou a tudo isso e a dúvida se já tem um balanço de quantas pessoas podem ter sido vítimas do 171 animal. Pois não, Tiago? Oi, Heitor. Pois é, o setor de investigação e proteção animal da Polícia Civil aqui de Itapetininga deflagrou a Operação Protetora Fake, que cumpriu então um mandado de prisão preventiva desta mulher que se passava como protetora dos animais nas redes sociais e pedia, aliás, Pix para as pessoas. Nós vamos conversar agora com a doutora Júlia Nunes, que vai nos trazer mais detalhes sobre este caso. Doutora, muito obrigado por conversar com a nossa equipe. Doutora, há quanto tempo e como essa mulher agia? As investigações do setor de proteção animal demonstraram que desde agosto, pelo menos, essa investigada vinha reiteradamente publicando em suas redes sociais resgates fakes de animais, ou seja, resgates que ela nunca fez, esses animais nunca estiveram nas mãos dela, mas ela enganava as pessoas para que, assim, obtivessem Pix. Isso tudo ela fazia através do próprio CPF dela, não envolvendo nenhuma outra ONG de proteção animal. Ela fazia isso de forma particular, mas de forma reiterada. Doutora, na casa dela tinha animais? Qual que era a condição desses animais? Sim, ela tinha animais, alguns gatos na casa. Em relação a eles, não tinha nada que colocasse ela em uma situação de maus tratos, mas, infelizmente, ela acabou utilizando da causa animal indevidamente para, assim, enganar pessoas bem intencionadas que se comovem com esses resgates que acontecem diariamente na cidade de Itapetininga e, assim, obtendo Pix indevido. Existe um valor estimado do valor do golpe que ela teria praticado? Não, ainda não existe, porque foi representado ao Poder Judiciário a quebra do sigilo bancário dessa investigada e a gente ainda não teve as respostas das instituições bancárias. E o que tanto foi apreendido, então, na casa dela? Foram apreendidos 2 celulares que serão possivelmente investigados com autorização judicial, mas durante o decorrer da busca foi também localizado alguns frascos de anabolizante pertencente a outro ente familiar dela. E quais são os próximos passos, então, desta investigação? Conseguiremos, quantificar o valor do prejuízo causado a inúmeras vítimas e também identificar essas vítimas, pois crimes praticados em redes sociais têm um alcance muito grande, então ainda não conseguimos quantificar nem vítimas, nem valores em reais. E ela responderá pelos crimes do quê? Ela responderá por estelionato qualificado, fraude eletrônica, cuja pena é de reclusão de 4 a 8 anos. Exatamente por isso, o Poder Judiciário deferiu a prisão preventiva dela. E qual dica que a senhora deixa, então, para a população de casa que quer fazer uma doação consciente nas redes sociais?
Isso que é importante a gente ressaltar. Itapetininga, assim como inúmeras outras cidades, possui ONGs de proteção animal sérias, protetores independentes sérios, que realmente dedicam suas vidas diuturnamente para salvar animais. Então, façam doação para realmente ou instituições já formalizadas, que tenham a possibilidade de visitar os animais, de checar como os animais estão e, principalmente, clínica veterinária que exista na cidade. Doutora, muito obrigado pelas informações. Heitor, está cada vez mais difícil fazer caridade nas redes sociais. Então é importante a atenção redobrada quando nós formos fazer doações através das redes. Eu volto com você, Heitor. Muito obrigado também à doutora Júlia conversando com o nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes. 11h22, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou o projeto de lei que proíbe o uso de celulares em escolas públicas e privadas. Isso vale para todo o estado de São Paulo. A medida foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial. Tem um prazo para ela ser válida, para ela começar a ser aplicada nas salas. Para 2024 não dá mais tempo. Criançada, agora é só aquela prova final, torcer para não ficar de recuperação. O nosso recado veio aqui do alto do Jardim São Gabriel. Atenção, irmão de Pedro Piscinato, Luca Piscinato. Dezembro promete ser mais longo, né, meu querido, meu garoto? Mas faz parte. Quem nunca pegou uma recuperação também na escola? Quem nunca pegou, parabéns. Agora, uma vez, Danilo Capucci nunca pegou recuperação. Que é isso, aluno exemplar. Eu peguei na época da Copa do Mundo de 2002, porque eu virava a madrugada assistindo o jogo e aí de manhã chegava igual um urso panda com o olho regalado assim de sono. Meu pai ficou felicíssimo na época, mas eu lembro de toda a Copa do Mundo de 2002, graças a Deus. Agora, do que eu aprendia na sexta série, aí eu tenho um pouco mais de dificuldade. Enfim, na época não tinha celular, hoje tem. E o celular agora vai ter que ficar guardado. Não pode ser usado na sala de aula e nem no recreio. Agora, uma vez publicado no Diário Oficial, para 2024 não está mais em tempo de entrar em prática. O Andrei Matos, direto da Central de Jornalismo do Grupo Bandeirantes, tire uma dúvida, já passa a valer para o ano que vem? Já para 2025, o celular não vai poder mais tanto na aula quanto também no recreio, viu? Isso é importante da gente falar por aqui. Essa aprovação, né, foi feita pelo governador Tarcísio de Freitas depois que esse projeto de lei tramitou na Lesp. Então foi publicado no Diário Oficial hoje e então está valendo para o ano que vem. Na realidade, a lei ela já é efetiva no momento da assinatura do governador, mas tem 30 dias para então ter a obrigatoriedade. A gente está no final do ano letivo, então é para 2025. Bom, como eu disse, celulares estão proibidos nas escolas, mas também tablets, relógios e qualquer outro dispositivo que se conecte à internet, viu? Então tem aí, né, toda essa gama de aparelhos que estão proibidos. E também tem aí algumas regrinhas. Por exemplo, o aluno pode até levar o celular para a escola, mas ele tem que ficar armazenado em um lugar. E segundo a lei, a responsabilidade desse aplicativo, né, desse celular, tablet, enfim, é do aluno, a responsabilidade. Então, no deslocamento e dentro da escola também. A lei também obriga, né, que as escolas particulares e públicas aqui de São Paulo criem canais de comunicação para que os pais possam ter contato com as crianças. Enfim, muita preocupação muito grande às vezes dos pais é justamente nesse contato aí com as crianças direto. Então as escolas têm que abrir esse canal para que possa ter essa comunicação entre os alunos e os pais. Mas também existem algumas exceções dessa regra. Bom, são duas. A primeira é para quando o professor achar que o aplicativo, né, ali, o celular ou o computador, ele vai auxiliar na aprendizagem pedagógica dentro de um projeto ou de uma matéria, ou então crianças, pessoas com deficiência que precisem da tecnologia, que precisem aí desse aparelho para auxiliar na aprendizagem dentro das escolas. O estado de São Paulo é o primeiro estado a proibir então os celulares, né, dentro das escolas particulares e privadas. A cidade do Rio de Janeiro também já tinha proibido e tem um projeto tramitando na Câmara dos Deputados lá em Brasília, que foi proposto pelo MEC e que está passando pelas comissões da Câmara, que também visa que essa determinação dessa proibição seja nacional. Então a gente tem aqui em São Paulo essa decisão, mas outras cidades e também o Ministério da Educação também caminham aí nessa sinalização de proibir o uso de celulares dentro das escolas na hora da aula, mas também na hora do intervalo, viu?
Eu quero ver na prática. Muito obrigado, Andrei Matos, pela mensagem, pela informação. Mensagem quem nos manda é o Eduardo Moraes, da Vila Padre Anchieta. Ele escreve o seguinte: eu acho que a ausência do celular na sala de aula vai gerar ansiedade e irritação nos alunos, além de aumentar o desinteresse deles em ir para o colégio. Olha, Eduardo, é um ponto bem interessante que você traz para a discussão. Tire o celular da mão de um adolescente que você vai ver esse moleque dar 3 piruetas no ar. Um outro ponto que eu quero ver na prática é o seguinte: com criança tudo bem, é mais fácil. Com adolescente, 14, 15, 16 anos, eles batem de frente. E quem vai ser o responsável por dizer que ele não pode? O professor que já está sobrecarregado de tarefa de sala de aula? Ou um outro funcionário que vai ser destinado para isso? Não pode sobrar nas costas do professor mais essa bucha, não. Um outro detalhe importante: se acontecer alguma coisa com o celular desse garoto, dessa garota, eles guardam ali na caixinha, vão pro recreio, voltam, cadê o celular? As escolas vão ter câmera, monitoramento, funcionários para fiscalizar e ter certeza de que ninguém vai entrar. Eu não digo nem de aluno, de funcionário, de alguém entrar na escola e fazer a limpa em celular. Agora já vão saber onde está guardado, não vai estar no bolso de cada um. Olha, a lei ela é interessante. Eu acho que tem que mesmo desincentivar o uso do celular enquanto o professor está passando lição. Mas eu quero ver a aplicação dela na prática. E ela passa a valer em 2025. Muito obrigado pela sua companhia nesta sexta-feira e durante toda essa semana. Segunda-feira estamos de volta no Manhã Bandeirantes com os trabalhos técnicos hoje. Pedro Piscinato na mesa de som, Danilo Capucci, que agora sai para as merecidas férias nos próximos dias na Central Técnica, e o Gil Kleber na coordenação. Vem aí Carlos Henrique, o Nossa Área, com o timaço de Carlos Batista. E domingo tem a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O título está bem encaminhado para o Botafogo. Agora, o rebaixamento vai ter briga até o último minuto. E o Carlos Henrique vai explicar as contas e falar do futebol de Campinas aqui na RB. Um grande abraço e um ótimo final de semana. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A INDEC vai interditar a circulação de veículos em um trecho da Rua Américo Brasiliense, na região do Cambuí, aqui em Campinas. O bloqueio acontecerá no final de semana e tanto no sábado como no domingo, dia 7 e 8 de dezembro, acontece no período das 8 da manhã até as 16 horas. A medida atende uma solicitação da Sanasa, que realizará uma obra para a troca de rede de água. O fechamento será entre as ruas Doutor Emílio Ribas e Maria Monteiro. A INDEC programou desvio pelas ruas Emílio Ribas, Sampainho e Maria Monteiro. Agentes de mobilidade urbana vão sinalizar o local e orientar os condutores. Apesar de ser no final de semana, a INDEC orienta que os motoristas evitem a circulação no trecho durante os períodos de bloqueio. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Band Play